da quarta leitura da resolução proposta. Resolução normativa da nova regulamentação assistência à saúde no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, lida em quarta leitura. Por favor, coloque a outra resolução, que hoje é só a votação. Resolução normativa dispõe sobre o atendimento das manifestações encaminhadas à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Então, hoje, já sendo passou das 4 leituras, colocar em votação a proposta da resolução do conselheiro Rodrigo. Conselheira Rosa. De acordo, presidente. De acordo. Conselheira Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, tendo em vista que hoje quem mais entende do funcionamento da ouvidoria, até uma questão pleonástica, é o próprio ouvidor, acompanha em toto nas suas manifestações quanto a essa inovação, melhoria no trabalho realizado pela auditoria desta Corte de Contas. Ouvidoria, desculpe. Conselheiro Fernando. Eu aprovo, senhor presidente, inclusive com as alterações formuladas e propostas pelo conselheiro relator, o nosso atual ouvidor, doutor Rodrigo. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovada a resolução. Queria agora passar para fazer uma redistribuição de alguns processos do conselheiro Rodrigo, por ele estar impedido por ter atuado como procurador do Ministério Público. Então, é o processo 5199/2012, conselheira Rosa. Processo 7918 de 2011. Conselheira Ana Raquel. Processo TC 7921, 2011. Conselheira Rosa. Processo 7919, 2011. Porque você fica com a memória muscular. Eu sei, vai dar problema também, né? Conselheira Anselmo. Fica com a memória muscular. E o processo 7920, 2011. 21. Os números. Conselheira Ana Raquel. E temos também um processo da conselheira Maria Cleide. Deixa eu substituir aí. Tira Maria Cleide.
Processo 17.577 de 2011. Ana Raquel. Conselheira Ana Raquel. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e ao senhor representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, vou quebrar a ordem, passar a palavra ao conselheiro Rodrigo. Com relação, tem processo dele que seria sustentação oral, queria que ele se pronunciasse. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu estou retirando o processo de pauta, tendo em vista o surgimento de fatos novos que irão demandar uma análise mais detida por parte do gabinete quanto a tanto a admissibilidade da representação quanto a manutenção ou não da cautelar. Então, por esse motivo, eu estou retirando de pauta para poder fazer uma análise mais detida dos autos e poder trazer na próxima sessão, que é após o Carnaval, né? Seria após o Carnaval. Tá? É o 615, 20... Seria o processo 615/2020, uma representação proposta pela Naturale, Tratamento de Resíduos Limitada, tendo como gestor o senhor Rui Soares Palmeira. Ok. Ok? Só para saber. Eu tenho outros processos, mas eu gostaria de fazer. Eu posso relatar agora? Não, aí vamos manter a ordem. Tá bem. Só para liberar. Tá bem. Pautado. Não, já está pautado. Para a próxima, primeira semana depois do Carnaval. Conselheira Rosa. Presidente, sem pauta para esta sessão. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, não tenho pauta para o dia de hoje. Conselheira Cel. Senhor presidente, senhoras conselheiras, ilustres conselheiros, membros do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas. Excelência, eu tenho 3 processos pautados, são todos recursos e recursos de sancionamentos aplicados por esta Corte de Contas. Excelência, eu queria tomar liberdade de fazer o relato de apenas um e, com relação aos outros 2, eu apenas adequar o período. Evidentemente, se forem diferentes, mas eu observo aqui que as datas de abertura dos autos e o funcionamento diferem, mas o texto é o mesmo. É o pedido de revisão interposto pelo senhor Fábio Apóstolo de Lira, em 16 de agosto de 2019, na qualidade do prefeito de Feira Grande. Todos os processos 10.165 de 2012, 15.967 de 2012
e 10.131 de 2012, na qualidade de prefeito do município de Feira Grande, que acabou se surgindo contra sanção deste tribunal e também não conhecimento de outros recursos por parte desta Corte. Todos os processos a parecer ministerial, que são de números 2293 de 2016, 2294 de 2016 e 2293 de 2016. O Ministério Público, tenho certeza que vai me corrigir, mas, pelo que eu estou observando aqui, todos seriam, aliás, 2 deles, pelo não conhecimento da resignação e manutenção da multa, e um aqui, o de número 2292 de 2016, pelo conhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente. E em todos, Excelência, eu vou direto à questão que interessa, que é da competência, evidentemente, para o tribunal sancionou, evidentemente, que tem a competência para julgar do inconformismo da parte, ou do interessado, desculpe. Mas há aqui uma situação que até nos permite chegar à questão da manutenção da sanção aplicada, que é o reconhecimento, de fato, de que os processos, o de número 15967 de 2012, foi inaugurado em 18 de outubro de 2012 e a sanção aplicada em 19 de maio de 2016. Então, mais de 3 anos para que fosse sancionado. No processo 10.165 de 2012, o processo inaugurado em 11 de julho de 2012, só veio a ser deliberado em 19 de maio de 2016, também mais de 3 anos. E o processo 10.131 de 2012, inaugurado também em 11 de julho de 2012, só veio a ser objeto de votação em 19 de maio de 2016. Então, nos 3 processos, Excelência, tendo em vista o lapso temporal trienal sem movimentação efetiva, é forçoso, apesar das minhas ressalvas da forma da aplicação do Instituto da Prescrição neste Tribunal de Contas, por força da súmula deste tribunal, reconhecemos a prescrição intercorrente, anulando a sanção posta e, ao final, arquivando os autos, comunicando à parte interessada e publicizando a decisão. E é isso meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o Ministério Público havia opinado apenas para reconhecimento de uma prescrição. Foi o processo que o conselheiro ressaltou. Mas, tendo em vista um fato novo aí que ele reconheceu, numa análise mais detida, que os outros 2 também se enquadrariam, e em que pese haver manifestação ministerial pelo não acolhimento da defesa, o Ministério Público aqui, oralmente, opina pela incidência da prescrição nos 3 processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Em discussão, em votação, conselheira. Senhor presidente, eu tenho algumas dúvidas a partir das divergências que nós temos aqui no plenário, que eu acho que a gente ainda tem tempo de amadurecer melhor esses pontos. Eu tenho um primeiro ponto relacionado aos marcos interruptivos da prescrição, da pretensão punitiva, né? Eu já é de conhecimento de todos que eu divido quanto ao primeiro marco interruptivo, que, no meu entender, seria a citação ou notificação,
independentemente de ser válida ou não, ela é uma causa interruptiva, enquanto o tribunal entende que a mera abertura do processo seria uma causa para a interrupção desse prazo prescricional. Existe um segundo ponto que eu coloco, e do relato do conselheiro Anselmo, referente ao parecer do Ministério Público de Contas quanto ao não conhecimento dos recursos. Aí eu indago se os recursos foram interpostos dentro do prazo regimental ou se após o prazo regimental, se eles estariam intempestivos. Seria essa a primeira indagação, visto que não constou nem no relatório do excelentíssimo conselheiro relator, nem da manifestação do Ministério Público de Contas. Seria esse primeiro ponto como preliminar, se os 3 recursos estão prazo recursal. São todos intempestivos, Todos recursos de revisão. Recursos de revisão. E As sanções aplicadas em 2016. E o segundo ponto seria relacionado ao marco interruptivo, se transcorrer o prazo superior a 5 anos entre o descumprimento da obrigação e a efetiva citação do gestor. Excelências. Os processos, excelências, eu vou falar aqui pela ordem, deixa eu colocar aqui, eles, o processo 10.131, ele se refere à remessa SICAP do bimestre de janeiro a fevereiro de 2012, que tem como fato gerador final de março de 2012. A citação ocorreu neste processo em 17 de agosto de 2012. No processo 10.165 de 2012, é a segunda remessa SICAP, referente a março e abril de 2012, com fato gerador para maio de 2012, final de maio de 2012, tendo sido o gestor citado em 9 de agosto do mesmo ano. Por derradeiro, no processo 15.967 de 2012, seria a terceira remessa SICAP, maio e junho de 2012, com fato gerador para julho de 2012, tendo sido o gestor citado em 19 de novembro de 2012. Ok? Vou dar conselheiro Fernando. Eu acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho o relator. Conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Conselheira Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Alberto. Aprovado. Excelência, assim que ter dito que minha pauta de hoje esteja encerrada. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, para essa sessão plena, eu não tenho processo pautado para hoje. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu estou trazendo, senhor presidente, me permita cumprimentar o colegiado, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas. Eu trago inicialmente para relatar, senhor presidente, processo TC 17.811/2011, que é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Reni Vasconcelos Calheiros em face do acórdão de número 1062/2018, que veio a ser aprovado na sessão plenária ordinária do dia 14 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial de 15 de junho de 2018, conclusivo pela aplicação de multa
conclusivo pela aplicação de multa no patamar de 100 UPFAOs pelo descumprimento do envio do balancete do mês de novembro de 2010. Senhor presidente, o gestor, em apertada síntese, depois recurso de reconsideração, fora do prazo recursal, de modo que eu estou, neste primeiro processo, negando conhecimento ao recurso de reconsideração interposto pelo gestor e determinando o arquivamento do presente feito. É como eu estou votando, senhor presidente. Está mantendo a sanção. Mantendo a sanção. Desculpe. Em discussão, doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo não conhecimento, em virtude da intempestividade, mas pelo conhecimento da matéria de ordem pública relativa à prescrição, que é arguível a qualquer tempo, e, consequentemente, pelo reconhecimento agora, nesse momento, da prescrição intercorrente. Rodrigo. Acabei votando, senhor presidente. Eu também não conheci do recurso de reconsideração e estou negando provimento, estou negando conhecimento do recurso de reconsideração e determinando o arquivamento feito sem adentrar no mérito recursal. Okay. E aí, desde já, eu lembro que essa corte, na sessão plenária passada, teve um voto que, para mim, é paradigmático, referente à possibilidade de reapreciação de ofício, mesmo tendo ocorrido trânsito em julgado, né, a coisa julgada em processo de controle externo. Esse foi um entendimento firmado na última sessão, que eu fui voto divergente e que essa matéria acaba se relacionando com aquela lá posta, visto que prevalecendo esse entendimento de possibilidade de reapreciação ex officio por parte do colegiado, né, essa corte teria realmente que reformular essa decisão que aplicou multa. A única diferença é que lá tínhamos uma defesa que foi recebida como recurso. Aqui nós temos um recurso que foi apresentado intempestivamente, né? O prazo recursal, como todos nós sabemos, para esse tipo de recurso é de 15 dias. A interposição foi bem após o encerramento desse prazo recursal, né? Razão pela qual nós estamos não conhecendo do recurso de reconsideração aqui interposto. Em discussão, votação. Conselheira Rosa. Conselheiro, na questão da prescrição, né, nós entendemos que ela pode ser reconhecida a qualquer tempo, não é? E aquela matéria deliberada na semana passada, ela tinha uma questão peculiar. Sim. E nesse momento, com a vênia do conselheiro Rodrigo, eu vou acompanhar o posicionamento do Ministério Público. Conselheira Maria Cleide. Mas o conselheiro está pela prescrição? Não, eu não entro no mérito recursal. Está arquivando. Eu fico na preliminar de intempestividade do recurso.
anterior foi pela... Também Não, tem um recurso. deixa eu só esclarecer. Só para esclarecer. No meu conceito, o caso passado teve um fator determinante, que foi tempestivo. Aí isso foi determinante para aquele momento. Naquele momento a gente entendeu que tempestivamente era um fator determinante para a gente... Esse caso, ele relembrou o passado, mas ele tem uma coisa diferente, muito diferente. Ele entrou intempestivamente. Entendeu? Vai ser analisado, então, no segundo momento, a prescrição. Não, eu não me preocupo. Ele está arquivando direto. Para analisar a prescrição. O gestor ele não vai ficar prejudicado, porque ele tem os recursos, inúmeros outros recursos. Certo. Caso ele se sinta prejudicado, ele pode interpor normalmente. Né? Eu discordo do conselheiro, com todo respeito, do conselheiro Otávio e da conselheira... Está descobrindo, foi o pleno que disse. Não, foi e do plenário, perfeito. Entendeu? Mas Eu veja... não estava na sessão passada e não participei dessa discussão. Aqui tá, ainda... Vossa Excelência colocou em discussão. Sim, está em discussão. Não é? Se me permitir, sem querer ser chato, Excelência, mas eu... já sendo chato, eu acho que o plenário é para ser isso mesmo, para ter debate. Se não for para ter debate, não está aqui. Decide monocraticamente, né? A situação prevista naquele processo nem recurso tinha. Era uma tempestividade de defesa, né? Que não foi acolhida por não ter sido apreciada em razão de um problema no Tribunal de Contas. E aquela defesa foi recebida como recurso de reconsideração. Como recurso de reconsideração. Conselheiro, com fundamento na tese de que a gente poderia apreciar a qualquer momento a decisão por se tratar de matéria de ordem pública. Aqui nós temos uma matéria de ordem pública que não está sendo tratada, pelo menos no meu voto, né, em razão da preclusão daquela fase processual. Entendi plenamente o que Vossa Excelência está colocando. Eu acho que aí é questão de posicionamento com excelência com relação a um fato que, ao meu ver, é determinante, e ao meu ver não, o pleno entendeu assim, com relação, ela deu entrada tempestivamente nesse assunto, né, com relação à defesa. Houve uma falha do tribunal. Então a gente, a qualquer momento, pode rever. E para rever e sanar a falha, para o gestor não ser prejudicado, foi o arquivamento. Vossa Excelência está pedindo um arquivamento hoje por outro motivo, ou seja, ela foi intempestiva. Vossa Excelência colocou, já não quis nem analisar, ela foi intempestiva e está solicitando. Eu não estou vendo um caso especificamente, é diferente do outro, é isso que eu estou colocando. Nem recurso tinha. A diferença é que nem recurso tinha. A gente reapreciou sem recurso nenhum. Eu respeito a decisão do plenário, eu respeito, me submeto à decisão do plenário, eu apenas estou debatendo com Vossas Excelências. Apesar de me sentir, como eu já falei, né, para Vossa Excelência, enfim, eu vou né? Conselheiro, voto pelo arquivamento. Como eu não estava na sessão passada, onde houve essa discussão, então eu vou me abster de votar nesse processo para me inteirar mais sobre essa discussão e me abstenho nesse momento. Conselheiro Anselmo. Excelência, gostaria, o doutor Rodrigo pode esclarecer que realmente a peça que escusas de não ter ouvido completamente a manifestação ministerial nas suas razões finais, o que entendeu o Ministério Público com relação a este processo, por gentileza, Excelência, ao final. 17811, processo? Processo 17811. Dois recursos, né? Houve um recurso, o Ministério Público manifestou-se à época pelo não conhecimento do protocolo 2997 como recurso de reconsideração, dada a sua intempestividade, pelo não conhecimento em parte do recurso de reconsideração protocolizado em agosto de 19, dada a preclusão consumativa em relação ao anterior. Perfeito. E, de forma sucessiva, manifesta a intempestividade.
e pelo conhecimento da matéria de ordem pública arguída, reconhecendo-se a prescrição intercorrente para fim de desconstituir a decisão que impôs a sanção. E aí, ocorrendo a intercorrente, eu até indagaria ao conselheiro se da abertura do processo e do sancionamento decorreu mais de 3 anos. Abertura do processo em 6 de dezembro de 2011. O próximo ato é um ato de mero encaminhamento, praticado no dia 24 de abril de 2015, portanto, já transcorrendo o prazo prescricional, a prescrição trienal que nós aplicamos aqui no tribunal. Mesmo com esse encaminhamento já tinha ocorrido? Mesmo com esse encaminhamento tinha ocorrido. Excelência, como nós estamos, até eu, com as minhas vastas discussões com Vossas Excelências, me curvando a questão sumular, mesmo com minha ressalva quanto à aplicação e a forma da aplicação do Instituto da Prescrição nos processos de controle externo, eu acredito que seja forçoso reconhecermos a prescrição intercorrente. Assim, Excelência, com devidas vênias, eu aqui acompanho o voto divergente da conselheira Rosa. Ela reconheceu a prescrição intercorrente. Conselheiro Fernando. O reconhecimento da prescrição. Conselheiro Alberto. Também acompanho o voto divergente da conselheira Rosa. Aprovado com o voto divergente da conselheira Rosa. Senhor presidente, então eu fico vencido nesse processo. Eu estou passando a Vossa Excelência para poder designar o relator para o acórdão, né? Será a conselheira Rosa. Que seria a conselheira Rosa. Senhor presidente, eu tenho mais 2 processos, e os outros 2 são muito semelhantes, também em aplicação de multa, são eles o processo TC 17.810/2011 e o processo TC 7350/2011, que dizem respeito ambos à aplicação de multa ao senhor Remy Vasconcelos Calheiros, na qualidade de gestor do município de Murici, exercício financeiro 2010, primeiro em face do acordo 504/2018, que veio a ser aprovado em sessão plenária ordinária do dia 10 de abril de 2018 e publicado no Diário Oficial do dia 11 de abril do mesmo ano. Segundo processo, um acórdão de número 617/2018, foi aprovado na sessão plenária do dia 24 de abril de 2018 e publicado no Diário Oficial do dia 25 de abril do mesmo ano. Ambos os processos eu estou conhecendo do recurso de reconsideração, que foi interposto dentro do prazo recursal. Todavia, eu estou negando provimento a ambos por entender de forma divergente. Aí tem aquele entendimento que eu sou também minoritário, né? Eu entendo que o prazo prescricional ele se interrompe por primeiro quando da citação ou notificação, independentemente de ser válida, enquanto que o plenário entende que o prazo prescricional se interrompe com a abertura do processo. Estou deixando bem claro que mais se assemelha a um incidente de uniformização de jurisprudência, né, no qual eu mantenho ainda por convicção, entendimento divergente quanto à não incidência da prescrição da pretensão punitiva, senhor presidente. Gustavo. Então, senhor presidente, esses processos foram contas, eu tenho uma certa implicância com eles. Eu acho que a gente tem que mudar, mais uma vez, a crítica que não é o conselheiro relator, nem nenhum, mas ao sistema como a gente adota. Eu acho que a gente está vendo algum erro de procedimento grave na tramitação desses processos. Mas, enfim, com todas essas ressalvas, eu opino pela prescrição dos 2 processos.
Professor Rodrigo. Eu já votei, presidente. Conselheira Rosa. Nosso posicionamento, conselheiro, é da mesma forma. Mantém o voto. Anterior. Conselheiro Luciano. Excelência, só para ficar até registrado, da abertura do processo até o sancionamento ocorreu a prescrição trienal da abertura. No entendimento deste relator, não. No entendimento deste relator, o processo foi aberto. Vou pegar como paradigma o processo 7350. Foi aberto no dia 27 de maio de 2011, referente a obrigações relativas ao encaminhamento do primeiro termo aditivo, cuja publicação ocorreu no dia 12 de novembro de 2010, portanto, não estando prescrito por nenhuma, não havendo a interrupção por nenhuma das duas teses. Houve alguns encaminhamentos, tá? Não transcorreu, ou melhor dizendo, a citação somente ocorreu no dia 21 de setembro de 2015, e a partir daí não incide nenhuma prescrição trienal, né? Não extrapola o prazo de 3 anos. O prazo de 3 anos ele é extrapolado desde o descumprimento da obrigação e desde a abertura do processo e a efetiva citação, né? Aí transcorre-se o prazo de 3 anos, né? Mas no nosso entendimento ainda está em vigor o prazo quinquenal do artigo 1º da lei que fala da prescrição da pretensão punitiva. Não foi aplicada nenhuma sanção. Foi aplicada a sanção ao gestor, né? Ele está recorrendo em face desse acórdão que aplicou a sanção a ele. Essa sanção ela foi aplicada quando, Excelência? A sanção foi aplicada na sessão ordinária do dia 24 de abril de 2018, publicada no dia 25 de abril do mesmo ano. Excelência, em 21 de setembro de 2015, a citação é referente a quê? A abertura do processo? Citação para se defender. De 27 de maio de 2011, da abertura do processo, até 2015... Não, veja, para simplificar, o processo ele foi aberto no dia 27 de maio de 2011, tá? Ele passou mais de 3 anos entre a abertura do processo e o primeiro despacho de encaminhamento para o gabinete do então conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, tá? Esse primeiro despacho ocorreu no dia 24 de abril de 2015. Portanto, de acordo com a tese encaminhada pela maioria do plenário, incidiria a prescrição trienal. No meu entendimento, mantendo coerência com o meu entendimento, não incidiria a prescrição trienal, porque a gente estaria falando ainda da prescrição quinquenal do artigo 1º, já que o primeiro marco interruptivo ocorreria, no meu entendimento, somente com a citação ou notificação do gestor. Ok, Excelência, estou começando a votar. Excelência, sendo assim, até pedindo vendas a seu entendimento, Excelência, eu acompanho a divergência que entendo que da abertura do processo e encaminhamento posterior ter decorrido mais de 3 anos. Eu queria só fazer um contraponto ao doutor Gustavo. É só lembrança que até alguns meses atrás
essas hipóteses da prescrição não eram ventiladas. Então, em regra, acredito que ainda muitos processos terão a mesma destinação. Agora, a partir dessas discussões e deliberações para cá ou para adiante, é que vai ficar meio difícil explicar o acontecimento de quaisquer tipos de prescrições, com todas as minhas ressalvas. Conselheiro Fernando. Divergência da prescrição. Conselheiro Alberto. Acompanho o voto divergente da conselheira relatora, a Rosa Albuquerque. Presidente. Eu vou acompanhar a divergência da conselheira Rosa. Okay. Então, o voto será feito pela conselheira Rosa, voto divergente. Senhor presidente, eu estou passando os processos a Vossa Excelência. Como eu fico como divergente, voto vencido, eu estou... Presidente, por derradeiro, eu teria o processo TC 4608/2007, que é uma prestação de contas da Prefeitura Municipal de Maceió. Eu também estou adiando esse processo em razão da necessidade de fazer alguns ajustes no meu voto, mas após o Carnaval estou trazendo para deliberação deste plenário. Então, também já fica pautado o 4608 de 2007 para a próxima sessão do conselheiro Rodrigo. Perdão, presidente, também tem um terceiro processo que eu estou adiando, que é o de número 14918/2014. Também está. E o 14918/2014 também está adiado para a próxima semana. Na verdade, esse eu estou retirando de pauta. Esse não, esse então é só está retirado. Pela ordem. Terminou, conselheiro? Terminei. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, a todos que nos assistem, trago para relatar inicialmente um processo de número 16681 de 2014 e seus anexos 9047 de 2019 e 8647 de 2019. A unidade responsável é o Fundo Municipal de Saúde do município de Porto de Pedras. E o responsável, o ex-gestor desse fundo, é o senhor Marcos Eduardo Bianor. Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marcos Eduardo Bianor, portador do CPF e tal, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de Porto de Pedras, que não enviou no prazo regulamentar ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a quinta remessa de SICAP de 2013, que corresponde às obrigações referentes aos meses de setembro e outubro de 2013, descumprindo a resolução normativa 2 de 2010. Em razão do atraso no envio dos documentos em referência, o ex-gestor foi notificado através do ofício 23584/2014 FUNCONTAS, para quem, em observância do princípio de ampla defesa e contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. Contudo, consoante se observa no AR de folhas 9, na data de 19 de fevereiro de 2015, que o expediente foi recebido por terceira pessoa, a senhora Maria Aparecida da Silva. Certificado que não houve defesa do ex-gestor referente ao objeto desta aplicação de multa, o Pleno desta Corte decidiu, em acórdão de número 1550 de 2017, folhas 12 e 14, pela aplicação da multa ao gestor. Notificado da revisão da decisão através do ofício 908/2019, FUNCONTAS, em 21 de agosto de 2019, o senhor Marcos Eduardo Bianor apresentou pedido de reconsideração, argumentando que não foi citado para manifestação de defesa, nem tampouco tinha ciência do procedimento dentro desta Corte, ficando restrito e a revel de decisões ora imputadas. Na mesma ocasião, juntou o recurso cópia do AR de citação à época, que consta nos autos, comprovando que uma pessoa que o mesmo desconhece recebeu tal citação. Em ato contínuo, os presentes autos foram encaminhados ao conselheiro relator à época, o qual determinou remessa ao Ministério Público de Contas para análise e parecer.
O Parquet de Contas, por meio do seu parecer 29/28/2019, da 6ª Procuradoria de Contas, opinou pelo seguinte: diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público de Contas, pelo conhecimento do vício da citação realizada através do ofício 2354/2014, nulidade esta que alcança todos os atos subsequentes, inclusive o Acórdão 1550/2017, devendo retornar à instituição processual a partir da notificação do gestor para a defesa. É o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos, no mesmo como bem citou o conselheiro Roberto Pires. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, vou ser breve. O caso concreto, também eu concordo que houve a nulidade absoluta pela citação. E um detalhe é que, ao tempo da citação, os nossos regulamentos exigiam a citação pessoal, né? E reconhecendo essa nulidade absoluta, em tese, retornaria os autos. Só que constato, a obrigação é de outubro e novembro de 2013. O processo aqui é de 2014. Então, já estaríamos incorrendo na prescrição quinquenal. Então, é assim com o meu voto. Reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência, extinção do processo com análise de mérito pela prescrição quinquenal. É com o meu voto, senhor presidente. Repete só as datas aí, porque a data ficou meio... Certo. Então, A obrigação é referente aos meses de setembro e outubro de 2013. Né? Então, ele, na realidade, em novembro, que ele deveria ter entregue esse chamado remessa, a 5ª remessa do SICAP. O processo foi aberto em 2014, para ser exato, no dia 1º de dezembro de 2014. Tá? Né? E foi dado como citado, mas, na realidade, ele não foi citado. Foi uma terceira pessoa que recebeu e ele alega que não recebeu. E os nossos normativos diziam que a citação era pessoal, né? E ele alegou que não teve conhecimento, só teve conhecimento agora, né? Parece-me que até eu não coloquei aqui, mas por ocasião do SPC, alguma coisa desse tipo aí, né? Que ele ficou travado. Então, fez o recurso, o Ministério Público pela nulidade da citação, só que a nulidade da citação, a meu ver, acarreta em função do transcurso do tempo na consequente prescrição. E como nós já entendemos aqui, que apesar do Ministério Público não ter se manifestado pela prescrição nesse momento, né, mas eu assim me manifesto. Entendeu? Em discussão o processo. Conselheiro Selma. Eu gostaria de pedir vista dos autos para analisar essa questão da citação pessoal dos nossos normativos, porque aqui fazendo um exercício de memória, assim sendo, é possível que, associada à questão da prescrição, muitos processos dessa corte podem ser anulados em função dessa citação não pessoal. Aí eu queria verificar, porque é algo que pode dar um baque, desculpa pelo termo não técnico, na atuação da Corte de Contas pretérita. Né? E é preocupante mesmo, porque, veja só, se está no endereço da pessoa, se você morar num prédio, você nunca vai receber. É coisa mais você receber um AE e nunca você vai receber. O grande problema é que o nosso regimento interno, até meados de 2018, ele previa que a citação, além de ser pessoal, ela devia ser em mãos próprias. Então, não vai acontecer nunca. O que não acontecia nunca. Não, e não vai acontecer. Pode botar que não vai acontecer nunca. Doravante não é mais. Entendeu? Porque não tem o menor... Não tem o menor sentido. Outra reflexão que a gente pode fazer também é a constitucionalidade desse dispositivo do regimento, né? A razoabilidade eu vi algumas discussões em torno dessa, para evitar a preocupação que o conselheiro Anselmo está colocando, né?
Essa exigência para o poder público de citar em mãos próprias o jurisdicionado, que tem a obrigação de fornecer o endereço ao Tribunal de Contas, ela é legítima, né, a fim de verificar a legitimidade das multas até então aplicadas pelo tribunal. E a rigor, claro que não vai aí ser sobranceira o que está posto na lei, mas até os encaminhamentos de alguns anos para cá, eles são feitos numa base cadastral que nós temos convênio. Da Receita Federal. Então, a gente hoje faz na base da Receita. Não é um particular, é um particular qualificado gestor público. Então, aí há uma certa responsabilidade até de acompanhar os feitos que tramitam nas várias esferas onde tenham que atuar, né? Incluindo a administrativa, por assim dizer, que esse Tribunal de Contas também tem ascendência. É essa a razão do meu pedido de vista, presidente. Não, com certeza. Isso aí, se tiver desse falta, tem que corrigir. Não existe. Nem na justiça bota por edital e pronto, vai embora. Não tem isso. Na realidade, hoje não existe mais. Isso foi a época. Entendeu? Parece que uma alteração regimental do Conselho do Rodrigo para o relator, foi? A partir de 9 de outubro de 2018, isso deixou de existir. Mas essa situação, em tese, foi dentro desse período. Mas, então, vamos passar para o conselheiro Anselmo, pede vista dos processos. Trago agora, senhor presidente, um processo, inclusive, propositalmente, inclusive, para extrair, né, um posicionamento desta Corte quanto àquela questão do atraso ínfimo, né, da bagatela, do princípio da bagatela, né, com relação ao período, né, o que é pouco atraso, né, o que é princípio da bagatela, né. Então nós não temos aqui, né, conselheiro Rodrigo, inclusive Vossa Excelência colocou bem isso. Pois bem, trata-se do processo de 13.591 de 2018, anexo 8645 de 2019, também do Fundo Municipal de Saúde do município de Pedras. O responsável é o senhor Marcos Eduardo Bianot. Tratam os autos do recurso de reconsideração interposto pelo ex-gestor, já delineado, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de Pedras, que não enviou no prazo regulamentar ao Tribunal de Contas de Alagoas a terceira remessa de SICAP de 2014, que corresponde às obrigações referentes aos meses de maio e junho de 2014, descumprindo a Resolução Normativa 2 de 2010. O Pleno desta Corte decidiu, no dia 8 de maio de 2019, em acórdão de número 288 de 2019, pela aplicação da multa em seu perfalso ao ex-gestor. Em 13 de agosto de 2019, o senhor Marcos Eduardo Bianot apresentou o pedido de reconsideração, argumentando que, em casos análogos, os procedimentos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que tem Ministério Estadual, foi apenas uma correção, que se pronunciou pelo reconhecimento da prescrição, o que não foi verificado no caso em análise. Isso são as afirmativas do ex-gestor, né, que teria o Ministério Público de Contas se pronunciar pelo reconhecimento da prescrição e o que não ocorreu nesse caso. E que, em se referindo à obrigação do exercício de 2014, sendo terceira remessa, haver incidência da prescrição prevista na Lei 9873 de 99, bem como da súmula terceira número 1. E também que nunca recebeu notificação para a defesa, que os gestores não possuem conhecimento ou experiência com SICAP, sendo a remessa realizada pelo escritório de contabilidade. E também que a remessa foi enviada com alguns dias de atraso, inexistindo dano, que não tem condições de arcar com as multas sem prejuízo de sua família. Em ato contínuo, os presentes foram encaminhados ao conselheiro relator, e o qual determinou a remessa ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer 28